Uma dúvida que alguns da comunidade de Jujutsu Kaisen têm é se o Toji poderia vencer as maldições do desastre. E para começar esse assunto, já vamos desmentir o fato do Toji reencarnado ser do mesmo nível do Toji do arco do inventário oculto, o que não é verdade. O Toji reencarnado é mais fraco que o Toji do inventário oculto. Afinal, o Toji reencarnado age por instinto, ele não pensa como vai atacar o alvo, ele só ataca. E como sabemos, a inteligência é uma das melhores qualidades do Toji. E o Toji reencarnado não tem essa inteligência. Afinal, o Toji reencarnado age por puro instinto. Outra coisa que faz o Toji do arco do inventário oculto ser mais forte que o Toji reencarnado são as armas que ambas as versões do Toji usam. O Toji do inventário oculto tem 4 armas de nível especial, a primeira sendo a corrente que ele usa, que quando você esconde uma das pontas dela, você pode expandir ela infinitamente. Outra arma que o Toji tem é a lança invertida do céu. Essa arma tem a capacidade de anular qualquer coisa que tem energia amaldiçoada, como técnicas de barreira, outras armas amaldiçoadas e também técnicas amaldiçoadas. Outra arma que o Toji tem é a nuvem brincalhona. Já era possível deduzir que o Toji tinha essa arma antes, porque o Geto só mostrou essa arma depois que pegou a maldição do inventário, e o próprio Jeje confirmou que o Toji era o dono original da nuvem brincalhona. E como dito pela narração do mangá, essa arma tem a habilidade de aumentar a potência dos seus golpes de acordo com o nível do usuário. E por último tem a espada divisora de almas. Normalmente ela só é uma espada comum, porém o Toji consegue ver o contorno da alma, e por isso nas mãos dele essa espada ignora a resistência e também causa dano na alma. E além da vantagem do oponente não poder se defender, essa arma tem outras vantagens. Só é possível se curar com a técnica reversa de ferimentos na alma caso você veja o contorno da alma. E como percebido pelo Sukuna, mesmo que você atenda a esse requisito, a cura ainda é lenta. Além disso, essa arma ainda tem ataques à distância. Isso é mostrado quando esse feiticeiro lança um corte no Naoya e depois do golpe ele diz que a espada é amaldiçoada, evidenciando que não era uma habilidade dele. E ele ainda faz outro ataque à distância que acerta o Naoya. E em Shinjuku algo parecido acontece. Nessa cena a Maki não aparece em lugar nenhum e o Sukuna tem suas mãos cortadas sem a Maki estar por perto. E quando ela aparece, vemos pelo cenário que ela estava na parte inferior das escadas. Ou seja, a espada divisora de almas pode lançar cortes que ignoram a resistência e causam dano na alma. Já o Toji reencarnado só tem a nuvem brincalhona, ou seja, o Toji do arco do inventário oculto é bem superior ao Toji reencarnado. E para ficar mais interessante, eu vou analisar como seria se essas duas versões do Toji enfrentassem cada maldição do desastre. E antes de imaginar como seriam essas lutas, eu vou fazer um pequeno resumo dos poderes e habilidades de cada maldição do desastre. Começando pelo Dagon. O Dagon tem a técnica Desastre do Mar. Essa técnica permite ele invocar inundações, e invocar Shikigamis como esses daqui. Disparar jatos de água com alta pressão, que podem destruir até construções de aço. Expansão de domínio. Horizonte do Scan abundante. A expansão de domínio do Dagon é uma gigantesca praia. Além disso, pode invocar um exército de Shikigamis peixes e kaijus carnívoros e infinitos que atacarão seus alvos sem parar até que todos sejam devorados ou que a expansão termine. Os Shikigamis podem aparecer de qualquer lugar, inclusive do usuário dela, e são acerto garantido dessa expansão. Outra maldição do desastre é a Hanami. A Hanami tem a técnica Desastre da Natureza. Essa técnica permite criar e manifestar ilusões de plantas amaldiçoadas na realidade. Enquanto ele parece estar manipulando sua energia amaldiçoada, ele está na verdade criando as plantas amaldiçoadas que controla com energia amaldiçoada. Qualquer ataque de planta ou madeira pode ser apagado da realidade tão rapidamente quanto manifestado.
Além disso, a técnica da habilidade de sugar a energia vital de vegetação para curar ou reabastecer sua energia amaldiçoada, como também disparos de raios solares que podem causar uma destruição gigantescas. E existe a manifestação de disparos de sementes que, quando acertam seus alvos, crescem dentro deles, os rasgando. Assim que usam a energia amaldiçoada, quanto mais energia eles usarem, maior o broto da semente se tornará e mais dano irão causar. Expansão de domínio! A expansão da Hanami apareceu pela primeira e última vez em um jogo para celular de Jujutsu Kaisen. Dentro da expansão é representados um campo de flores onde as mesmas são banhadas por raios solares. Essa expansão dá duas vantagens ao usuário da técnica desastre da natureza. A primeira é que ela pode absorver a energia das flores ao seu redor para se curar e também para energizar o raio solar que a técnica possui. Na expansão também, graças aos raios solares que ela cria, a técnica do raio de energia sempre estará carregada e por causa do acerto garantido, ele sempre acertará os alvos do usuário dessa técnica. Já o jogo tem a técnica desastre das chamas. Essa técnica faz o seu usuário poder manipular chamas vulcânicas e também produzir chamas amaldiçoadas altamente concentradas, e com essa técnica o jogo também pode gerar chamas ou disparar raios de calor de suas mãos ou manifestar pequenas aberturas vulcânicas no ambiente que faz poderosos raios de calor. Além disso, também pode manipular e criar chamas azuis que são mais poderosas que as chamas normais, e também uma técnica máxima onde o usuário pode invocar um meteoro gigantesco em chamas feito dos destroços que estão ao redor. Cara, o que é isso? Kaikan Tekisen. A expansão de domínio do jogo é uma caverna vulcânica onde ele pode desferir ataques de lava e rochas que são seu acerto garantido, e por causa disso é uma expansão que pode ser inundada de magma, e os ataques do jogo dentro do seu domínio são tão quentes que são fortes o suficiente para queimar feiticeiros normais ao simplesmente entrarem lá. E por último, mas não menos importante, temos o Mahito. O Mahito tem a transfiguração inerte. Com essa técnica ele manipula a alma do alvo através do toque, o que por sua vez remodela o corpo físico, já que a forma da alma e do corpo estão interligados. Ele pode desfigurar almas para criar humanos transfigurados. Ele também pode usar a transfiguração inerte para modificar o próprio corpo ou até fazer um clone dele mesmo. Esse clone não pode usar a transfiguração inerte nos outros, apenas em si mesmo. Inclusive o Mahito usou a transfiguração inerte para chegar na forma verdadeira da sua alma. E na forma verdadeira da sua alma a resistência do Mahito dobra, e fazendo o pacto onde limita suas mudanças corporais apenas às lâminas nos seus cotovelos, ele aumenta ainda mais sua resistência. Expansão de domínio. Autopersonificação da perfeição! A expansão de domínio do Mahito tem como acerto garantido poder usar a transfiguração inerte em todos que estão dentro do domínio, sem ele precisar encostar no alvo com a sua mão. Agora que já entendemos o que ambos os lados podem fazer, podemos analisar como seria essas lutas. Primeiro vou começar analisando como seria se o Toji reencarnado lutasse com cada maldição do desastre. Começando com Toji reencarnado versus o Dagon. Bom, acredito que a resposta é bem óbvia. E contra a Hanami o Toji reencarnado não teria muitas dificuldades, afinal tirando a resistência a Hanami não tem nada muito impressionante. Então a única dificuldade do Toji reencarnado seria a resistência da Hanami. Então o Toji reencarnado venceria a Hanami sem muitas dificuldades. Já contra o jogo ou o Mahito o Toji reencarnado não teria chances.
Afinal, como eu falei, em Shibuya o Toji não estava raciocinando direito, ele apenas agia por puro instinto, ou seja, ele não poderia fazer planos de como atacar uma Rito ou o jogo, e outra coisa, o Toji reencarnado tinha apenas a nuvem brincalhona, mesmo sendo uma arma de nível especial, não é melhor que a lança invertida do céu ou a espada divisora de almas, e mesmo o Toji reencarnado sendo mais rápido, não significa que ele vença o jogo ou uma Rito. Afinal, o Gojo é mais rápido que o Sukuna, e mesmo assim o Sukuna venceu o Gojo, ou seja, o Toji reencarnado perderia para o jogo e para uma Rito. Já o Toji do arco do inventário oculto teria um resultado um pouco diferente. Contra o Dagon e a Hanami, o Toji poderia vencer ainda mais rapidamente, e poderia vencer o jogo, até com uma certa facilidade, afinal poderia anular os poderes dele com a lança invertida do céu e o meteoro ia ser inútil. Afinal o meteoro é bem lento, então o Toji poderia sair da área de alcance do meteoro, e a expansão de domínio não ia ser tão útil. Afinal o Toji poderia destruir a barreira do domínio do jogo com a lança invertida do céu. Além disso, o Toji é um pouco mais rápido que o jogo, e o Toji também poderia criar estratégias no meio da luta. Então o Toji do arco do inventário oculto poderia vencer o jogo sem muitas dificuldades. E contra o Marito seria quase a mesma coisa. Primeiro que o Marito encostar no Toji seria extremamente difícil. Afinal o Toji é mais rápido que o Marito, e os humanos transfigurados não iam ser um problema. Afinal o Toji poderia matar eles usando a lança invertida do céu ou a espada divisora de almas, e a verdadeira forma da alma do Marito não ia ser muito útil. Mesmo que nessa forma, a resistência do Marito dobra. E pelo pacto que ele fez a resistência aumenta mais ainda. Isso não mudaria muita coisa. Afinal a espada divisora de almas ignora a resistência. Então o Marito usar ou não usar a forma verdadeira da alma dele, não faria muita diferença. E a expansão de domínio do Marito também não ia ser tão útil quanto muitos pensam. Até porque o Toji poderia destruir a barreira do domínio do Marito, usando a lança invertida do céu. E a maior chance do Marito ganhar seria se ele usasse a expansão de domínio 0.2 segundos e transfigurar o Tojin. Óbvio que existem outras formas do Marito ganhar, só que usar o domínio 0.2 segundos é a maior chance do Marito. Resumindo, o Toji do arco do inventário oculto poderia vencer todas as maldições do desastre.